trazer para vocês as análises dessa quinta-feira, tá? Onde nós teremos rodadas decisivas para o rebaixamento aqui no Brasileirão. Nós temos Copa da Itália com um clássico entre Lazio e Napoli. Nós temos o Sport, né, com a saída do Rubem Amorim, já perdeu 2 partidas. O que será do Sport? Vou comentar aqui para vocês essa partida. Além da Arábia Saudita, Premier League e Copa do Rei, tá? Pega o seu, cafezinho e outra. Vou soltar a vinheta aqui e começar essas análises. Show de bola, show de bola. Vamos para as análises com um cafezinho claro. Eu já vou começar logo com o Brasileirão, tá? Mas antes, se você não tem inscrito no canal, se inscreve, porque todos os dias está tendo vídeos como esse aqui, analisando os jogos do dia para você. Então isso vai te ajudar muito, vai trazer para você, né, conhecimento sobre os times. E além disso também, como você analisar um jogo, como é que eu analiso um jogo para poder tomar uma decisão de qual mercado ali atuar, beleza? E para você que quer ter acesso a todas as minhas bets de pré-jogo, de graça, tá? Eu vou deixar aqui na descrição um passo a passo para você entrar no Sniper pré-jogo. Lá eu compartilho todas as minhas apostas de pré-jogo no futebol. E eu tô liberando de graça para você por um mês, tá? É só seguir o passo a passo que eu vou deixar na descrição para você entrar, beleza? Vamos lá, aqui agora para o Brasileirão, onde nós teremos 2 jogos, Fluminense contra o Cuiabá e também o Atlético Paranaense contra o Bragantino. Esse é um jogo onde é um jogo de vida ou morte para o Fluminense, tá? No caso do Cuiabá, o Cuiabá já está rebaixado, praticamente já está rebaixado. Na verdade, já está rebaixado, né? Cuiabá está rebaixado e o Atlético Goianiense também já está rebaixado. A briga contra o rebaixamento tá com essa galera aqui, ó: Bragantino, Criciúma, Fluminense, Atlético Paranaense e Juventude. Esses são os times que estão lutando contra o rebaixamento. Então é muito importante essa vitória aqui para o Fluminense, ainda mais jogando dentro de casa e contra uma equipe já rebaixada e uma equipe que sofreu simplesmente 46 gols em 36 jogos. Uma média de gols sofridos extremamente alta, tá? Então eu vejo o Fluminense dominando a partida, como tem dominado os jogos dentro do Maracanã, e o Cuiabá jogando de forma totalmente reativa. Então, de antemão, eu já adianto para vocês que um mercado que eu gosto bastante é para o Fluminense ter mais escanteios dentro de casa, jogando dentro de casa. Só para você ter ideia, jogando em casa, ele tem uma média de 6 escanteios por jogo cobrado e apenas 2,8, quase 3 escanteios cedidos, tá? E o time do Cuiabá é um dos times que mais cedem escanteios no Campeonato Brasileiro. Então, eu gosto do Fluminense ter mais escanteios, tá? Eu acho excelente essa opção. Gosto do jogo para o Fluminense marcar um gol, mas também eu gosto aqui de olhar para o cenário de vitória do Fluminense. Cara, é o jogo da vida ou morte para a equipe do Fluminense, tá? Vida ou morte mesmo. Ainda mais se o Criciúma, que vai jogar... Eu tô gravando esse vídeo aqui na quarta-feira pela manhã. O Criciúma à noite vai jogar contra o Flamengo. E se o Criciúma perder, ainda é mais importante essa vitória do Fluminense, porque aí já se distancia e pode até mesmo se livrar do rebaixamento. Então, o time do Fluminense, para mim, tem uma qualidade muito maior do que o Cuiabá, vai jogar em casa. E eu não vejo realmente o Fluminense vacilando aqui, tá? Essa cotação de 1,40 tá baixa, eu não gosto dessa cotação. Mas combinando com o Fluminense para ter mais escanteios, eu vejo como uma boa, tá? Eu vejo como uma boa. Não descarto também o mercado de gols, o over 1,5 pagando em 36. Também não descarto. Por quê? Porque o Fluminense tem uma média de 1 gol por jogo, mas tem sofrido bastante gols, tá? Assim como o Cuiabá sofre bastante gols. Mas a melhor opção é a dos escanteios e também a do resultado, beleza? Escanteio e resultado para mim são as 2 melhores opções. No ao vivo, dá para estar de olho ali no mercado de gols, beleza? Porque eu acredito num domínio muito grande aí do Fluminense. Pelo menos o Fluminense marcando 2 gols eu vejo com bons olhos. Outro jogo que eu vejo favorável para gols é o jogo do Atlético Paranaense contra o Bragantino. Como eu falei anteriormente, os dois times estão brigando contra o rebaixamento, tá? Os dois times estão brigando contra o rebaixamento. Então, se o Bragantino vence esse jogo, ele vai para 41 pontos e aí vai torcer, obviamente, na última rodada vai para cima para buscar sair dessa zona, né, de rebaixamento. A situação do Bragantino não é fácil, nem do Criciúma, tá? Para mim são os 2 grandes favoritos a serem rebaixados. Inclusive, na Bet5 tem odds pagando 1,45 para o Criciúma
e 1,45 também para o Bragantino ser rebaixado. E para mim essa cotação tá boa, tá? Nesse confronto, como eu já falei, é um confronto que vale a zona de rebaixamento, né, velho? Fugir da zona de rebaixamento. Então, eu não consigo ver um Bragantino jogando fechado aqui. Eu vejo um Bragantino indo para cima, porque somente a vitória interessa, tá? E lá no campo do Atlético Paranaense, a gente sabe da qualidade do Atlético Paranaense, a gente sabe que a grama sintética acelera o jogo. E eu acredito num jogo extremamente aberto aqui, tá? E eu gosto, sim, de olhar para o cenário de gols. O Bragantino tem uma média de gols sofridos muito alta, assim como o Atlético Paranaense também. Então, ambos os times, ambos os jogos têm acontecido pelo menos 2 gols. Inclusive, em 70% dos últimos 10 jogos do Atlético Paranaense aconteceu 2 gols. Em 70% dos jogos do Bragantino fora de casa também aconteceu 2 gols. Então, o over 1,5 para mim, eu vejo com bons olhos aqui, tá? Outro mercado que dá para se trabalhar também, além do over 1,5, é o mercado de escanteios. Para o Atlético Paranaense cobrar pelo menos ali 3 escanteios, eu vejo com bons olhos. E outro mercado que eu acredito que também vai ser interessante é o mercado de cartões, para ambos os times receberem pelo menos um cartão. Isso também tem acontecido com regularidade. Eu deixei 2 bets, uma no jogo do Fluminense Cuiabá e uma no jogo do Atlético Paranaense e Bragantino, na minha aba do perseguido, tá? Quando você entrar no site da Bet5, o link vai estar aqui embaixo, você vai ver lá Super Odds, você vai ver também perseguido pelo Green. Aquela aba são apostas que eu sugiro para vocês e todas essas apostas são apostas que eu faço, tá? Então, além de sugerir, são apostas que eu faço e compartilho com a galera. Vai lá, que eu deixei uma bet aqui no jogo do Fluminense e uma bet também no jogo do Atlético Paranaense e Bragantino. Na Copa da Itália, a gente tem Lazio contra Napoli. Cara, aqui é um jogo muito difícil, ainda mais por ser um jogo único e por ser na casa da Lazio, tá? Então, eu vejo um jogo muito equilibrado. Eu pensei até em ver o cenário de gols, né? O cenário do ambos marcam, o cenário de over 1,5. Mas, sinceramente, eu resolvi não fazer nada nesse confronto e levar para o ao vivo, justamente por ser um jogo único, tá? E por ser 2 equipes qualificadas, 2 equipes, o Napoli está voando nessa temporada, até porque só está jogando a Copa da Itália e a Liga Nacional, né? Só que a Lazio também tem jogado bem, principalmente dentro de casa, né? Dentro de casa, a Lazio tem tido um retrospecto aí bem positivo, tá? Bem positivo aqui nos últimos jogos, como vocês estão vendo. Então, sinceramente, é um jogo para a gente trabalhar no live. Em relação ao Sport, né, que depois da saída do Rubem Amorim, perdeu o jogo pela Liga dos Campeões, tomando uma goleada contra o Arsenal, e perdeu o último jogo também contra o Santa Clara, velho, dentro de casa. E deu uma queda de rendimento, obviamente, sentiu a queda do Rubem Amorim. Só que, cara, eu vejo esse time muito qualificado para o Moreirense, tá? Inclusive, os últimos jogos, confrontos entre eles, o Sport tem uma vantagem enorme, né? O Moreirense é um time que oscila muito no campeonato, principalmente quando enfrenta equipes assim, superiores. Obviamente que tem aqui um resultado pela Copa de Portugal, onde acabou vencendo o Porto por 2-1, mas foi um jogo onde o Porto entrou com o time todo reserva, né? E no segundo tempo, quando estava perdendo, colocou os titulares. Foi um jogo que o Porto realmente não ligou, né? Não ligou. Mas, tipo, por exemplo, nesse jogo aqui, ó, nesse outro jogo, o Porto tinha vencido por 2-0, tá? Então, esse jogo foi muito atípico por conta disso, do time reserva que o Porto entrou nesse confronto. Então, aqui eu vejo um favoritismo do Sport. Eu gosto sim de olhar para essa cotação. Acredito que o Sport vai voltar a vencer. E precisa voltar a vencer porque tá na cola aqui já Porto e Benfica, tá? Já tá na cola, só tem 3 pontos de diferença agora para o Porto. O Benfica tá com um jogo a menos, se não era 2 pontos de diferença. Então, e perdeu para um Santa Clara que está aqui na parte de cima da tabela, tá até disputando, o time está se defendendo até muito bem, mas vai enfrentar uma defesa muito frágil e o Sporting segue sendo o melhor ataque e tendo o seu grande artilheiro que é o Gyökeres, tá? Então eu gosto sim de estar a favor dessa vitória do Sporting e gosto de estar a favor também do chute no gol do Gyökeres, tá? Acredito que é um jogo que, por a defesa do Moreirense ser uma defesa bem frágil, acredito que o Gyökeres vai ter oportunidades. Não descarto o mercado de gols, o over 1,5, só que está pagando muito pouco aqui para o pré-jogo. 1,22 é uma cotação muito baixa. Na Liga Saudita, olho no Al-Shabaab, bem favorito aqui contra o Al-Fateh. O Al-Shabaab que tem alguns craques aí, tem bons jogadores, tá? É um time também que vem jogando bem, obviamente quando enfrenta as equipes do alto escalão, costuma não se dar bem, né? Como por exemplo enfrentou o Al Hilal e acabou perdendo, mas foi um jogo onde o Al Hilal sofreu para ganhar, tá? Não foi um jogo fácil para o Al Hilal não. A outra derrota antes dessa do Al Hilal tinha sido pro Al Nassr, tá vendo aqui? Pro Al Nassr.
e perdeu pro Damac, mas aqui foi logo no início do campeonato, eles melhoraram bastante, vem uma sequência muito positiva e vai enfrentar dentro de casa uma equipe bem fraca, que é o Alphaté. Só para mostrar para vocês aqui, ó, o Alphaté é o último colocado, em 12 jogos perdeu 9, empatou 2 e ganhou apenas 1, 22 gols sofridos, uma média de quase 2 gols sofridos por jogo. Então o Al-Shabaab eu vejo bem favorito, ainda mais por jogar dentro de casa e sair com a vitória aqui, tá? Na Premier League, nós temos dois confrontos interessantes demais. No caso de Fulham contra o Brighton, só para mostrar para vocês aqui, ó, os últimos jogos do Fulham, como tem sido, tá? Ó, 1-1 contra o Tottenham, 4-1 perdeu para o Wolverhampton, 2-0, 1-0 contra o Chelsea, tá? Perdeu para o Chelsea aqui, mas não, aqui foi um jogo de teste, não desconsidere esse jogo para o Chelsea. Eu até estava estranhando isso aqui. Mas 2-1, 1-1, 3-1, 3-2, aí 1-0, 3-1. Perceba que a maioria dos jogos do Fulham são jogos realmente favoráveis para gols, né? E quando a gente olha o outro lado, o Brighton, a gente tem 1-1, 2-1, 2-1, 2-1, 3-2, 2-2, 1-0, 3-2, 4-2, 2-2. Ou seja, dos últimos 10 jogos, em 9 aconteceu o ambos marcam no jogo do Brighton, né? É uma média muito alta, extremamente alta mesmo, pro ambos marcam, assim como o Fulham jogando em casa. Tem uma média de gols marcados e sofridos extremamente alta. Então eu gosto, não descarto essa possibilidade, tá? Do ambos marcam aqui, eu gosto dessa cotação. O over 1,5 também, obviamente, é mais seguro, beleza? E também eu gosto de explorar o mercado de escanteios aqui. São duas equipes que têm uma média alta de cantos, tá? De cantos marcados, principalmente o Fulham. Então, para o Fulham pelo menos marcar também 3, 4 cantos é interessante aqui, tá? Tem uma média muito alta marcada de escanteios porque joga muito pelas laterais do campo. Então eu vejo o jogo bem favorável para gols, eu gosto desse ambos marcam. Outro confronto também que nós temos na Premier League é o Bournemouth contra o Tottenham. E também algo que eu vou mostrar para vocês aqui, que são dois times que vêm também marcando muitos gols, que esse ambos marcam também vem acontecendo com regularidade. O Bournemouth tem uma média de 1 gol marcado e 1 gol sofrido, né? O Tottenham tem uma média de 2 gols marcados e 1 gol sofrido. Se a gente for olhar os últimos jogos aqui, ó, do Bournemouth, 4-2, 2-1, 3-2, 2-1, 1-1, 2-0 para o Arsenal teve jogador expulso, vale a pena frisar, né? 1-0 contra o Leicester venceu, 3-1, 3-0, 1-0. A maioria dos jogos, principalmente os últimos jogos, com ambos marcam acontecendo e pelo menos 2 gols. No caso do Tottenham, a mesma coisa, 1-1, 2-2, 1-1. Aí teve aquele 4-0 aqui pro City, né? Que ganhou do City por 4-0. Aí vem 2-1, 3-2, 4-1, 2-1, 1-0 e 1-0, mas aqui pela Europa. E aqui jogando contra o Crystal Palace que acabou perdendo. Mas os jogos do Tottenham também têm sido jogos com gols. Tem sido uma equipe que tem marcado com regularidade, sofrido bastante. Então ambos marcam para mim uma excelente opção, tá pagando pouco, né? 1,36. Vale a pena esperar no live ou também atuar no ao vivo. E explorar também, que é uma boa aqui, o mercado de escanteios, principalmente o Tottenham, tá? O Tottenham tem uma média muito alta de cantos, o Bournemouth também, mas o Tottenham muito, uma média de 6 escanteios e eles cumprem isso com regularidade, beleza? Então vale a pena estar de olho nesse mercado de escanteios até mesmo fora de casa. Eu já botei aqui fora de casa para vocês poderem ver, ó, uma média de 7 escanteios jogando fora de casa. Muitas vezes porque sai atrás do placar, tá? Então vale a pena também explorar ali para o Tottenham marcar 3 escanteios, o Bournemouth marcar pelo menos 2 e esse ambos marcam para mim, eu vejo com bons olhos, beleza? Na Copa do Rei que nós teremos também, tem alguns favoritos, né? Real Sociedade, Sevilha, Atlético de Madrid, Osasuna, todos são favoritos, mas todos pagando obviamente uma cotação bem baixa e aí não tem como a gente poder trabalhar com essas cotações, aí é trabalhar no ao vivo. Beleza? Espero ter ajudado para você. Quinta-feira com bons jogos, tá? Pra gente poder trabalhar. E lembrando que se você quer pegar todas as minhas betas de pré-jogo no futebol, tá aqui na descrição para você entrar no Sniper, tá? Tamo junto, vamos para cima.